difícil falar sobre a rotina, o dia a dia da advocacia criminal, porque de regra o criminalista não tem uma rotina muito clara. Afinal, somos chamados a socorrer quando menos se espera, durante um jantar, durante a madrugada. Mas eu gosto de começar os meus dias, conjuntamente com o Romeu, o gato, que é minha sombra, onde eu vou ele vai. Eu gosto de começar meu dia tomando um cafezinho com calma, apreciando um expresso. E depois, a depender da disposição, da vibe do momento, eu passo a fazer ou uma leitura ou assistir a algum curso, alguma aula, né? Hoje eu optei por assistir aulas de uma pós-graduação que eu estou fazendo em Direito Penal Econômico e estudei um pouco crimes contra o sistema financeiro nacional. Estudei cerca de 1h30. Mas há dias que eu opto pela leitura. Aqui, por exemplo, eu tenho um caderno e eu tenho esse costume, tanto para aulas quanto para a leitura, de escrever e depois reler o que eu escrevi, para não precisar reler o livro, né? Esse caderno, por exemplo, ele é um caderno de estudos sobre a pós de Direito Penal Econômico também, assim como esse aqui. Eu também tenho um outro que é muito maior sobre essa pós. Mas eu estava lendo, não terminei a leitura, não estou na metade ainda, mas li uma boa parte, de Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. E aqui eu tenho algumas anotações. E assim falou Zaratustra: o mais desprezível dos homens é aquele que se tornou incapaz de desprezar a si próprio. Pega essa, sensacional. Tem mais. Toda a criação implica destruição. Isso é uma outra reflexão que eu fiz a partir de Hamilton Bueno Carvalho, num dos cursos que eu assisti sobre Nietzsche dele. Mas olha só, assim falou Zaratustra: e tu, juiz escarlate, se fosse pronunciar tudo que já fizeste em pensamento, então todos gritariam: livremo-nos, livremo-nos desta escória, deste verme peçonhento. Aqui eu tenho outros cadernos de leitura e resumo. Esse aqui é de literatura, filosofia e psicologia. E esse aqui é um caderno de júri, né? Eu faço muito júri, então tem argumentos, oratória, eloquência judiciária. Em janeiro deste ano eu li esses 4 livros. Eu voltei a ler como um objetivo pessoal. Eu tenho que ler ao menos 2 livros por mês e em janeiro de 2025 eu já comecei bem. Comecei com Kafka, que tem um texto que eu vou fazer um vídeo específico sobre ele, sobre um texto chamado A Primeira Dor, que trata de um trapezista que busca obsessivamente a perfeição. E a consequência disso, né, se aplica a todas as profissões, as consequências pela busca obsessiva da perfeição. Eu li Dostoiévski, uma literatura, chamado O Jogador, um livro que trata de manipulação e principalmente dos vícios humanos e suas consequências, da ganância humana, principalmente. Eu li Byung-Chul Han, meu filósofo atualmente favorito. Inclusive, tem uma certa contradição em fazer um vlog e expor a vida privada com aquilo que o Byung critica, mas vamos falar sobre isso. Recomendo recomeçar a leitura de Byung pelo livro da Sociedade do Cansaço. São livros curtos, mas eu li também esse livro aqui, que é um livro, uma leitura muito fácil, muito rápida, chamado Favor Fechar os Olhos em Busca de Outro Tempo. O Byung, rapidamente, e vou puxar aqui meu caderno de anotações, ele faz uma crítica a essa sociedade do esgotamento, chamada sociedade moderna, sociedade do desempenho. Por quê? Porque hoje as pessoas, nós somos ao mesmo tempo senhores e escravos. Somos carrascos de si mesmo. Carrasco de si mesmo. Porque há uma intolerância ao tédio, parece que nós não suportamos mais o nada fazer, esquecendo, olvidando que o nada fazer é salutar, é essencial para a saúde humana. Porque se nós nada fazemos, estamos perdendo tempo. É como se fosse isso
porque não estamos produzindo, não estamos estudando. E eu passei por isso muito tempo até eu ler Byung e foi como se eu tivesse tomado um soco na cara e eu abri os olhos. Na medida que o nada fazer, o tédio é muito importante, inclusive para a nossa criatividade. O sujeito de desempenho é um sujeito que ele se esgota em si mesmo. Ninguém o força a isso. Houve época da minha vida em que eu estava com 4 pós-graduação ao mesmo tempo. É evidente que eu não dei conta. Então o Byung ele me ajudou muito, porque a gente passa a sofrer uma violência rizomática. Nós, os sujeitos do desempenho, acabamos por nos perder no meio. Não somos capazes de conclusão. O rizoma não tem começo nem fim, ele está sempre no meio, ele se perde no infinito, no se perde no aberto e não consegue concluir os seus projetos. Neste livro aqui, Por favor, fechar os olhos em busca de outro tempo, do Byung, ele inclusive chega a falar que a percepção do sujeito moderno é incapaz de conclusão. Ela zapeia pela rede digital sem fim. E a rápida alternância entre imagens torna impossível fechar os olhos, torna impossível concluir, torna impossível a conclusão. E quem é que nunca ingressou numa rede social, tinha alguma coisa para fazer, mas de repente ficou 1 hora ali passando telas, vídeos no TikTok, porque a rápida alternância entre telas, a gente acaba se perdendo no meio, no vazio, no e acaba não concluindo as coisas. O sujeito de desempenho é agressor e vítima de si, ao mesmo tempo senhor e escravo. E onde agressor e vítima coincidem, não é possível haver resistência. A consequência da violência positiva, porque a violência de tudo eu posso, não é negativa, é eu consigo, eu posso tudo, é rizomática. Uma violência positiva rizomática tem como consequência o infarto, a depressão, o burnout. E aqui uma crítica à nossa sociedade da transparência, porque é uma sociedade na qual tudo está exposto, assim como eu agora, neste momento. Mas tem eu tenho uma finalidade nobre, eu acredito nisso, porque eu quero utilizar o vlog para motivar o meu projeto de conclusão das leituras. E vamos falar muito sobre isso e também sobre a rotina da advocacia criminal, do dia a dia. Mas a sociedade da transparência é uma sociedade na qual tudo está exposto. Cada sujeito é seu próprio objeto de propaganda. É uma sociedade pornográfica. Por quê? Tudo está desnudo, descoberto, exposto, despido. E no excesso de exposição, tudo é mercadoria. Pega essa, hein? Sensacional! É muito bom começar o dia assim, mas hoje eu comecei com minha pós-graduação. Agora eu vou tomar um café da manhã caprichado. A Ana vai ser responsável pelo café hoje, vai fazer, parece que uma tapioca, ou crepioca com rúcula. E depois vamos para os próximos passos do dia. Isso aqui, pessoal, esse aqui é o meu escritório. Como vocês podem ver, ele está em reforma. É uma reforma que foi muito pesada. A gente precisou literalmente demolir para depois construir. A gente arrancou piso, fiação. E aqui nós teremos uma recepção, espaço para a secretária, um coworking para advogados, estagiários e uma sala de reunião muito especial. Eu estou louco para apresentar para vocês o antes e depois, estou muito ansioso mesmo. Permitam-me apresentar, meu nome é Guilherme Kuhn, sou advogado criminalista, sou especialista em advocacia criminal,
Sou formado na segunda turma da Escola de Criminalistas em Porto Alegre. Sou pós-graduando em Direito Penal Econômico, em Filosofia e Autoconhecimento, e eu flerto, tenho uma paixão, um interesse muito grande pela psicologia, pela filosofia, pela literatura. Inclusive, eu era graduando, agora tranquei o curso de graduação em Psicologia pela Unijuí. Sou formado em Direito também pela Unijuí. A atuação do meu escritório, quando eu volto da capital para a cidade de Juí, eu trago aqui uma atuação voltada ao direito penal econômico, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro, delitos tributários, mas também somos muito atuantes no Tribunal do Júri, mormente na defesa de pessoas acusadas de homicídio. São atuações bastante distintas, porque o Tribunal do Júri ele tem muita emoção, pressão, uma carga emocional muito grande por parte das pessoas que o acompanham, das pessoas que fazem parte do processo. Uma família perdeu alguém, outra está prestes a perder alguém, que é a família do réu. Então, são processos que, para atuar no júri, demandam uma preparação psicológica, uma inteligência emocional e uma capacidade de persuasão e de argumentação para apresentar as provas e convencer 7 jurados de que a tese da defesa é justa, muito grande. Já a atuação do direito penal econômico, ela não tem essa carga emocional e essa carga de pressão tão grande, mas, de outro lado, demanda um preparo técnico incomensurável. Afinal, os delitos econômicos, eles exigem um conhecimento multidisciplinar, a exemplo do direito tributário, administrativo, constitucional. E eu quero aqui no dia a dia demonstrar a vocês, o meu dia a dia, aquilo que é advocacia criminal, tanto em primeira instância, quanto também na atuação perante o Tribunal de Justiça Estadual. Sempre que eu posso, estou em Porto Alegre fazendo sustentação oral. Aliás, é o que eu mais gosto, a emoção, a adrenalina de precisar convencer 3 julgadores mais experientes, mais velhos, com uma longa carreira, que conhecem muito de direito em 10, 15 minutos, é muito maior do que a emoção de atuar no Tribunal do Júri. Então eu quero trazer isso um pouco para vocês e demonstrar a advocacia, repito, como ela é, difícil, prazerosa e que demanda sempre um estudo e preparação constante. Bem-vindos ao ICI, Núcleo de Prática Jurídica. Aqui é um espaço dedicado ao debate, à discussão, à filosofia, à psicologia, ao amor ao direito. Queremos aqui trazer pessoas interessadas em discutir o direito. Aqui fazemos simulações como nas séries americanas, mas de verdade. Simulações de julgamentos do Tribunal do Júri com a finalidade de preparar clientes, preparar defesas para julgamentos reais. Contamos com a participação de advogados, de estagiários, de estudantes de direito e até de pessoas que não são relacionadas ao direito, mas que se interessam por essa área. Mais do que isso, aqui nós prepararemos, auxiliaremos, ajudaremos as pessoas a dar o primeiro passo, a alavancar, a decolar na advocacia, seja criminal, civil, administrativa, tributária. Temos professores de todas as searas, mas eu serei o responsável pelas questões que são relacionadas à área criminal. Afinal, uma questão muito importante é que os cursos de direito não nos preparam para atender clientes. Você sabe como atender um cliente no escritório de advocacia? Como mensurar honorários, como convencer o cliente de que aquele honorário é justo? Como formatar, formalizar um contrato de honorários? Quais são as principais cláusulas? Como atender um cliente numa penitenciária, num presídio? Como mensurar o valor da tua hora? Como atender um cliente na delegacia de polícia? Como despachar, conversar, fazer uma reunião com um juiz, com um desembargador, com um ministro? Como sustentar oralmente numa audiência, num plenário do Tribunal do Júri,
no Tribunal de Justiça. Isso tudo vamos aprender aqui e muito mais. Mas quero mostrar para vocês, e não é a venda de um curso, mas sim que a minha vida é dedicada a viver, a respirar o direito. E aqui nesse espaço, enquanto o meu escritório não ficar pronto, é onde eu trabalho também. Vocês vão acompanhar de longe alguns detalhes de algumas simulações de julgamentos, de algumas preparações de defesa ou, quiçá, até de alguns cursos que serão efetuados aqui neste espaço, porque aqui a gente prepara as pessoas para aquilo que a universidade não prepara. Há pouco tempo a gente teve aqui uma estudante de Direito que é convicta, está no caminho certo, bem definido, tem um projeto que está sendo concretizado para ser criminalista. Vocês têm que ver o desempenho dela aqui na simulação de um julgamento preparatório para um tribunal do júri. Foi incrível. Só para dar uma ideia do tipo de processo que vamos trabalhar no escritório hoje, eu não posso mostrar aqui as minúcias, mas eu quero, numa outra data, apresentar para vocês a evolução e a diferença das minhas defesas de quando eu comecei a advogar, de quando entrou o processo eletrônico, de quando entrou o visual law, de quando entrou a inteligência artificial, e a preocupação que nós temos aqui no escritório de fazer uma defesa que proporcione para o julgador, para os desembargadores, para os ministros, para a assessoria dos julgadores, a leitura mais fácil, objetiva e clara possível, né? Ao contrário daquelas antigas defesas que eram cheias de parafernálias, de rodeios, de jurisprudências, longas peças, com marcas d'água. Não, a gente pensa na fonte, no tamanho da fonte, no espaçamento, isso tudo que eu quero trabalhar numa outra oportunidade. Mas hoje, no escritório, vamos trabalhar perante a Justiça Federal alguns processos em que, na verdade, o processo criminal foi evitado, as pessoas estavam sendo investigadas, uma delas acabou sendo, inclusive, acusada, mas conseguimos suspender o processo criminal e formalizar um acordo que se chama Acordo de Não Persecução Penal. O Acordo de Não Persecução Penal é um acordo que ele suspende o processo e, se a pessoa cumprir as condições, o processo ele é extinto, pode-se dizer, como se não tivesse existido, tá? Não gera nenhum antecedente, não fica nenhuma mácula no nome dessa pessoa. Um desses processos, ele diz respeito ao crime de contrabando e o outro diz respeito ao crime de apropriação previdenciária. A pessoa se apropriou indevidamente da previdência. Então, nós vamos trabalhar nesses dois processos e, além disso, temos que trabalhar também em questões relativas à execução penal. A execução penal se difere do processo criminal. A execução penal ocorre quando a pessoa já foi investigada, julgada, processada, condenada e está cumprindo a pena. E na execução penal existem diversos incidentes, como progressão de regime, ela começa no regime fechado se a pena for maior que 8 anos, ou por outras circunstâncias, e ela tem direito a uma progressão para o semiaberto, para o aberto, tem direito a livramento condicional, que fica em liberdade, sujeita a determinadas condições, como se recolher à sua residência até as 20 horas da noite, enfim. São diversos os incidentes, mas hoje trabalharemos numa questão que diz respeito ao direito de visita, para que os familiares possam visitar uma pessoa presa, e também no que toca ao indulto. Indulto é o perdão, pode-se dizer, grosso modo, que é o perdão da pena. O presidente da República, todo ano, ele pode elaborar ou não, editar ou não, um decreto de indulto, estabelecendo certas condições que, se atingidas pelas pessoas que estão cumprindo pena, elas têm direito a um indulto que corresponde à extinção daquela pena se ela satisfez todos os requisitos legais. Existe também a possibilidade da concessão de comutação. A comutação é uma redução da pena. A pena é reduzida se a pessoa também satisfazer certas condições legais. Podemos trabalhar sobre o indulto e comutação durante a semana com um decreto para demonstrar na prática como é que funciona, se vocês tiverem interesse.
não poderia deixar de fazer uma indicação de leitura muito importante. Preciso fazer meu merchan também. Este livro, Advocacia Criminal é para Poucos, escrito por mim, Guilherme Kuhn, na ousadia de quando eu recebi o convite pelo Bernardo, do canal Ciências Criminais. Eu escrevi esse livro um pouco contando as dificuldades, as agruras, os desafios da advocacia criminal e também trabalhando algumas questões técnicas. Esse livro eu acho que não tem mais à venda, eu tenho alguns exemplares aqui, mas eu não vendo, porque os poucos que eu tenho ainda, eu costumo presentear alguns clientes, ao menos os que sejam afetos à leitura. A advocacia criminal é para poucos porque é somente para aquelas pessoas que conseguem suportar as chibatadas, as dificuldades. Porque a advocacia criminal demanda uma guerra do um contra todos, parafraseando Hamilton Bueno Carvalho. Sim, contra o réu estão as polícias, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, está o Ministério Público, está a sociedade, está a imprensa. Não raras vezes, sequer a família do cliente está do lado dele, a não ser este desgraçado, o advogado. Porque a função do advogado não é lutar pela impunidade, mas sim assegurar o respeito às regras do jogo. E se for justo absolvê-lo, ou se não houver prova para condená-lo, é justo que seja absolvido. Agora, eu lhe pergunto, você aceitaria ser condenado com base numa prova ilegal? Com base numa prova ilegalmente obtida? Vamos supor que a polícia tenha ingressado na sua residência ou qualquer pessoa tenha ingressado sem ordem judicial, um desafeto seu tenha surrupiado, tenha furtado ou tenha roubado com uso de violência o seu computador, o seu telefone celular que continha informações incriminatórias e você venha a ser processado, condenado e tenha que cumprir pena por sonegação tributária. É crime sonegar imposto. Por apropriação previdenciária, também é crime. Por homicídio, por tráfico de drogas, qualquer que seja o delito, você aceitaria ser condenado com base numa prova obtida ilegalmente, à margem da lei? É claro que não. E essa é a função do criminalista, assegurar o respeito às regras do jogo. Se o réu será condenado ou não, é uma questão que foge da nossa alçada, porque é uma questão de provas. Advocacia Criminal para Poucos, um livro publicado lá em 2019. E já se foram uns tantos anos, hein? Publicado no auge da minha ousadia, quando eu era colunista semanal, saudosa época, do canal Ciências Criminais. Advocacia Criminal para Poucos, costumava dizer e costumo, e confirmo isso, porque é somente para as pessoas teimosas, teimosamente chatas, persistentemente teimosos, teimosamente chatos, que ousam duvidar dos donos da verdade e que, acima de tudo, insistem em continuar acreditando no ser humano. Antes de ir embora, eu acho sempre importante finalizar o dia com essa vista. Vou apresentar para vocês a vista aqui do ICI, Núcleo de Prática Jurídica, uma vista sensacional, olha só. Passar um dia um tanto quanto burocrático comigo e quero ainda pegar um dia de júri, um dia de altas emoções, de julgamentos para compartilhar com vocês. Feito!